da seguinte forma: há quem afirme
Mas a hora que eu entrei na igreja de Deus, e amor, desculpa falar. A hora que eu vi o pessoal daquele jeito ali, eu falei, não, aqui não. Olha, tá vendo? Raspei. Tá vendo? Mas é uma coisa. Fiquei 5 anos longe. É uma coisa interessante. Mas será então que a doutrina separa e o amor une? Meu querido irmão em Cristo, eu creio fielmente que não há, escuta bem o que eu estou falando, eu creio fielmente que não há incompatibilidade entre doutrina e o amor. Não tem como doutrina andar por um lado e o amor andar pelo outro. Eu vou provar isso para vocês hoje na palavra do Senhor. Amém? E eu vou provar isso para vocês. Não tem como andar a doutrina para um lado e o amor pelo outro. Então eu creio que não há incompatibilidade entre doutrina e o amor. Eu entendo, meu querido irmão do Cristo e minha querida irmã, que a doutrina é um conjunto, olha, preste atenção, doutrina é um conjunto de fatos da Bíblia que possuímos como princípios da fé cristã histórica. Certo? E no aspecto teológico, podemos dizer o seguinte: o amor está vinculado à doutrina, não tem como fugir. Só resumindo aqui rapidinho, se nós adentrarmos aqui. Se eu tirar doutrina, separar a doutrina do amor, irmãos, eu tenho que anular a Bíblia. A palavra de Deus, isso é muito sério. Mas eu sei que há um problema muito grande, muito sério aí fora. Há um problema muito sério aí fora que as pessoas têm dificuldade quando falam essa doutrina, já logo pensam em outras coisas, né? Em relação ao amor. E eu vou provar isso para os irmãos de Cristo, em nome de Jesus, que é impossível andar doutrina para um lado e o amor para o outro. Irmãos, nós podemos observar, a Bíblia está repleta, eu vou dizer dessa forma, a Bíblia, a palavra de Deus está repleta de doutrinas. Primeiro, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, nos diz lá na palavra, ninguém, que nós acabamos de ler o nosso texto básico, não é isso? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. No que, irmãos? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. O que é doutrina, meu querido irmão? O que é doutrina mesmo? É um conjunto do quê? Lembra que nós falamos? Doutrina é o quê? É um conjunto. Isso! E aí eu vou usar uma expressão aqui, irmãos, que é usada no mundo, que muitos fazem. Segue quem quer. Não é assim? É isso que acaba acontecendo. Muitos seguem quem quer. Eu vou
Olha aí, meu querido, talvez você que está nos assistindo nesse vídeo, né? Essa mensagem através do site, você é um daqueles que está aí meio que escondido, porque eu vou para lá, tem isso, eu vou para lá, tem aquilo. Olha o que diz a palavra do Senhor, porque o Senhor corrige aquele que ama. Doutrina? Doutrina? Portanto, não é isso? Amém? Assim como o Pai, porque o Senhor corrige aquele que ama. Olha o amor, porque o Pai corrige aquele, o Pai corrige aquele que ama, assim como o Pai ao filho que quer bem. Muitos não querem ser exortados. Meu querido, eu admiro por demais, talvez a sua coragem de atravessar uma avenida bem movimentada no horário de pico, no sinal vermelho para você. É muita coragem, não é verdade? Então, quando eu olho para o semáforo também, eu vejo ali uma doutrina. Se eu atravessar, eu vou ser atropelado. Se eu não prestar atenção no andar na faixa de pedestre, vai acontecer algo comigo. Então, não tem como andar doutrina para um lado e amor para o outro. Meu querido, doutrina não separa o amor, não. Tem pessoas que ensinam isso. Tem pessoas que creem nisso. Mas doutrina bíblica, o que diz a palavra do Senhor, não separa não, une, amém? Não separa, une. Lá em João capítulo 5, no verso 17 também diz assim, Jó capítulo 5, deixa eu ver se é isso mesmo, meu irmão, vamos lá. Vamos lá? Deixa eu ver aqui, irmãos. É isso mesmo, Jó capítulo 5, verso 17, irmãos. Jó capítulo 5, verso 17 diz assim, alguém quer ler para mim? Bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem a quem ama Deus, castiga. Não desprezes, pois o castigo do Todo-Poderoso. Amém? Olha só, a minha tradução diz, bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Mas as pessoas não querem ouvir aquilo que Deus fala. Quando Deus repreende, ninguém quer ouvir. As pessoas só querem ouvir aquilo que apraz, que agrada ao seu coração. Não é verdade, meu querido? É uma bênção ouvir palavras que acalmam o meu coração. É maravilhoso ouvir coisas que são regadas por algodão doce, não é verdade? Como se fosse algodão doce. É maravilhoso ouvir mensagens, palavras, como se estivesse ouvindo ou pisando ou deitada em uma grande almofada de puro algodão ou de pena de ganso, né? Macio, é gostoso por demais, mas a palavra diz, bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Mas as pessoas não querem ir para o lado da doutrina. As pessoas querem separar, não, a doutrina não serve para mim, só o amor. Deus é amor e maravilhoso, então eu não tenho que me preocupar com as exortações que o Senhor me recomenda. Não é verdade, meu querido? Se eu quero ter uma vida abençoada por Deus, eu tenho que tomar cuidado e observar aquilo que o Senhor me ensina, que eu posso chamar de doutrina. Por que não? Não é verdade? Se o meu pai, quando eu era jovem, meu pai estava vindo, meu pai me chamava a atenção, filho, não faça isso, filho, não faça aquilo. Eu ficava, a gente jovem, sabe como é que é? Meu pai, será que meu pai? Não, hoje eu sei o que ele estava falando, ele falava por amor, porque ele queria bem. Amém? E o nosso Pai Celestial, quando nos deu a palavra do Senhor, amém? E tem aquelas partes maravilhosas, tem algumas pessoas que não gostam de ler, né? Eita, essa palavra está pesada para mim hoje. Então eu vou ler aquilo que é bom, né? Salmos, né? Vamos lá para Salmo, né, filho? Não quer ouvir aquilo que o Senhor está falando, está exortando. Ixi, exortação puxou minha orelha, eu não quero saber disso. Eu só quero as coisas boas. Hebreus capítulo 12. No verso 6 também diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Olha aqui, meu querido. Os irmãos estão entendendo que doutrina tem amor, irmãos. Onde há doutrina de Deus, há o que, meu querido? Amor. Os irmãos estão entendendo? Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Isso é interessante. E tem um exemplo também, meu querido. Não sei se os irmãos estão abrindo lá em Hebreus, não é isso? Amém? Então eu vou esperar um pouquinho os irmãos acharem aí. Hebreus capítulo 12. Todos acharam? No verso 6, é isso que diz aí, não é? Agora vamos
tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia. Esse texto está falando da correção dos nossos pais. E às vezes é tão interessante, a gente olha assim de tal forma e fala assim, será que meu pai me corrigia porque ele me amava? É claro que ele te amava. E aqui é tão pesado, é uma colocação tão maravilhosa que Deus coloca de tal forma, que Deus fala que a correção, mesmo nós sabendo que a intenção dos nossos pais é maravilhosa, amém? Ele nos chamar a atenção, ele nos exortar, filho, não faça isso, não faça aquilo, nosso pai de carne, nossa mãe de carne. Não é isso, meu querido? O Senhor coloca na seguinte colocação, ele fala, no verso 10 da minha tradução, fala bem assim, ó. Aquele, na verdade, por um pouco, não é isso? Aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiram como bem lhes parecia. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que por mais que o nosso pai de carne tinha conhecimento, amém? Nos amava de tal forma, do amor maravilhoso, ele nos corrigia. O Senhor está falando, irmãos, que o amor dele, que a correção dele é bem maior e melhor do que os nossos próprios pais. O texto continua dizendo, mas este para o nosso proveito, para sermos o que? Participantes da sua santidade. Então não estou, aqui Deus está falando, está fazendo uma comparação, que os ensinamentos que os nossos pais nos deram eram maravilhosos, eram bons, até certo ponto, até certo limite. Quer dizer, eles ensinavam de uma maneira que bem lhe parecia, pelo conhecimento que eles tinham. Mas o conhecimento do nosso Pai Celestial ele é maior, supera tudo isso, supera a tudo isso aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui o Senhor quer nos ensinar que a nossa sabedoria pode falhar. Como faz? A nossa sabedoria pode falhar. Claro que pode falhar. Eu posso errar no cálculo. A gente não erra às vezes? Eu tenho mania de fazer e refazer as minhas coisas. Eu vou só confessar, por exemplo, não vai ficar registrado. Às vezes eu tenho mania de pensar uma coisa e escrever outra. E aí eu tenho mania de voltar, de reler aquilo que eu fiz com nós. Eu pensei e escrevi. E aí eu vou lá, corrijo. Não é verdade? É assim que funciona. Então isso prova, irmãos, que claro que nós somos falhos. A nossa sabedoria, ela é falha, mas a de Deus não. Agora, eu conheço uma doutrina que separa sempre. Agora, eu conheço uma doutrina que separa sim o amor. Eu conheço uma doutrina, irmãos, isso é sério. Eu conheço uma doutrina que separa, que faz separação. Doutrina de um lado, amor do outro. Sabe qual é? É a doutrina dos homens. A doutrina dos homens separa o amor. 1 Timóteo, vamos voltar lá? 1 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, diz assim, 1 Timóteo, vamos lá? 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 a 6. Eu vou ler o primeiro verso e vocês fiquem à vontade, tá bom? Na leitura me ajude, em nome de Jesus. Eu vou ler o verso 3. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. O verso 4. Nem-se Dei a fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Isso, Essa agora. ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Verso 6. Que desviando-se alguns, se entregam a vãs contendas. Olha aqui, irmãos. Isso aqui que estão falando aqui, amém? Paulo está falando, que estão se referindo aqui, irmãos, é a doutrina dos
que eu vou citar agora. Me ajude. Se você encontrar aí no site, você pode mandar lá, né, o seu recadinho lá que nós vamos responder. Amém? E para vocês aqui que se encontram aqui também, você poderia só não falar, pastor, eu sei aonde fala isso. Então, preste a minha atenção. Irmãos, aonde na Bíblia nós encontramos seguintes referências que podem testificar as citações que eu vou citar agora. Primeira citação: faça o que eu mando e não o que eu faço. Aonde nós encontramos isso na Bíblia? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Segunda citação, eu quero referência, tá, irmãos? Lembra do meu período de faculdade teológica? Tudo aquilo que a gente citava tinha que ter duas bases referentes, 2 ou 3 referências bíblicas para comprovar aquilo que nós estamos falando. Então eu vou voltar de novo, poder sua memória, você não entendeu. Primeira referência eu preciso aqui, referência para essa citação: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Segundo, é permitido viver me prostituindo. Aonde eu encontro referência bíblica para isso, que atesta, que afirma que eu devo e preciso e tenho base bíblica para que eu continue na prostituição. Amém? É um desafio. Terceiro, pague o mal com o mal. Não é verdade? Pague o mal com o mal. Outra referência, estou desafiando os irmãos, hoje eu estou me atrevido aqui, irmão. Mais uma referência: faça a justiça com as próprias mãos. Mais uma aqui, mais uma só, em nome de Jesus. Pode me dar só uma referência, eu aceito. Só uma para cada ponto aqui. E a última: é permitido servir 2 senhores. Aonde nós encontramos? Meu querido, sabe aonde nós encontramos essas referências? Nós só encontramos na Bíblia dos homens. Nós só encontramos, meu querido, na vida daqueles que deixam a doutrina de lado, o ensinamento do Senhor, para correr atrás de fábulas, para correr atrás de coisas que são fantasiosas, que causam contenda. Ah, mas fulano não é assim. Ah, mas eu fui na sua igreja. Aliás, eu não sou dono de igreja. Você não é dono da igreja. A igreja é de Cristo. Mas nós ouvimos essas citações. Ah, fulano, por que você não quer? Ah, mas a sua igreja é assim, né? Vai entender. Peraí, você não quer ir atrás de ouvir a palavra de Deus. Você não quer ir adorar o Senhor. Você quer, então, posso te falar uma coisa? Continue servindo. Mas eu não vou nenhuma igreja. Então eu vou lá, não me dei bem, eu fui lá, não me dei bem, então eu não vou ler. Claro, você está indo para a igreja dos homens. Você é membro da igreja dos homens. Não é verdade? Você é da igreja só do amor, já viu? Viu aquela citação? Todo mundo é filho de Deus. Mentira, a palavra de Deus não fala isso. Mas aqueles que não aceitaram, é isso? Devem poder ser chamados de serem feitos filhos de Deus. É o que diz a palavra. Mas lá fora, a igreja do homem, a Bíblia do homem, a doutrina do homem separa. Doutrina do amor. Tira o ensinamento do Senhor que é de falar do amor. Do amor fantasiado, regado com o pecado. É isso que nós ouvimos. Do amor regado com o pecado. Tudo é permitido. Não é? Tudo é permitido. Não tem problema. Pode, tudo pode. Ainda uso o texto bíblico, né? Tudo posso naquilo que me fortalece. Não é, irmãos? Que vergonha. Irmãos, a doutrina do Senhor não separa amor de jeito nenhum, irmão. Não há incompatibilidade, meu querido irmão Cristo. Não tem como eu servir ao Senhor, pegar a Bíblia e rasgar no meio. Vou separar a doutrina e vou
começa um efeito cascata na vida do salvo. Quando ele para de vigiar, aí ele passa a ter ouvido as fábulas, né? As coisas, os ensinamentos. Já viu? Tem gente que chega para você e fala, onde você aprendeu isso? Está na Bíblia. Aonde? Tem pessoas que chegam para nós e falam assim, olha, fala isso, onde está? Está na Bíblia, mas não dá referência. Não sabe. E quando ele cita, e você sabe que está na palavra, você tem ajuda, né? Está na referência tal, no livro tal, fala sobre isso. Mas quando ele vem com aqueles ensinamentos, negócio meio, não é meio sem pé sem cabeça, que ele ouviu do vizinho, da esquina ouviu do tataravô, do bispo, não sei o que, ouviu de fulano, ciclano, aí você pergunta, mas qual é a referência para isso? Não tem. E as pessoas acabam acreditando. E aí eles montam uma doutrina que nós chamamos, que é a exortação de 1 Timóteo capítulo 3 ao verso 6, não é isso que nós lemos? Do 3, é isso? 1 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Você me fala a memória. E aí acaba se apegando a isso. Eu não vou lá porque lá não pode fazer isso. Eu não vou lá porque lá não pode fazer aquilo. Só que não se esquece que o pai corrige o filho que ama. E açoita aquele que ele quer bem. E nós esquecemos disso. Queremos só o lado maravilhoso. Não é verdade? Meu querido irmão, aí então começa o efeito cascata na vida da pessoa. Olha o que começa a acontecer. Primeiro, ele não ora mais. Quando ele para de vigiar, ele passa a dar ouvidos às fábulas, os assuntos, né? Como diz o nosso texto da chave, a coisas que traz controvérsias, que traz contendas. Sim? Quando ouviu, dá ouvido, dá o quê? A fábulas, né? A contos, né? Aquelas, não é verdade? E aí que traz controvérsia, que traz contenda, não é verdade? As pessoas dão mais crédito a isso do que na própria palavra de Deus. E aí começa o famoso efeito cascata. Ele não ora mais. Segundo, ele não lê mais a Bíblia. Terceiro, as coisas do mundo passam a ter mais valor para ele. Que vergonha! Quarto, prestem atenção. Ele esquece o quanto é importante viver em comunhão. Ele não está nem aí, meu irmão. Minha querida irmã, ele não está nem aí. Quinto, tudo que Cristo fez na cruz passa a ter um outro significado para ele. É isso que começa a acontecer. E sexto, ele passa a se achar o dono da verdade. Sabia disso? É isso que acontece. Só que ele se esquece. Ninguém, meu querido irmão, preste atenção. Ninguém pode dizer ser cristão. Vou repetir. Ninguém pode dizer ser cristão se ele cede voluntariamente ao pecado ou aquilo que sabe que é mal. Isso sim é forte. Isso sim é forte, meu querido irmão. Eu vou repetir. Ninguém pode dizer ser um cristão se ele cede voluntariamente aquilo que é pecado ou que ele sabe que é mal. Não é verdade? Sabe por que isso acontece? Quando o cristão ele dá ouvido para fábulas, ele quer deixar a doutrina de lado. E ele vai para aquele falso amor, né? Aquele falso amor do tapinha nas costas. Tem muitos lugares que ensinam isso. Eu não vou falar nome aqui porque não é ético, né? O famoso tapinha nas costas, mas sai daquela porta, não sabe como é que está sendo a sua semana, não sabe como é que você está, se você precisa de uma ajuda. São esses ensinamentos, é a doutrina do homem. Então a doutrina do homem separa, a de Deus não. A de Deus não separa. Só que ele se esquece desse ponto principal. Ninguém pode dizer ser cristão se cede voluntariamente ao pecado. O que é ceder voluntariamente? Pecado, né? Maravilha. Eu sei que isso é errado, mas maravilha de pecado. Não vou sair de fome, não, né? Maravilha, mas eu sei que isso é pecado. Eita, se eu sei, irmãos, não é verdade? Isso não é bom para mim. Irmãos, por isso a igreja da doutrina do homem separa. Porque não há amor, não há compaixão, não há justiça. Mas a doutrina de Deus sim une. Sabia disso? A doutrina de Deus sim une. Sabe por quê? Porque há amor. O Pai Celestial, quando corrige, ele corrige o filho que ele ama, que ele abraça, que ele quer bem. Eu sei que às vezes é difícil nós ouvirmos aquelas coisas, né, irmãos?
que desagrada, né? Certa feita eu estava conversando com uma pessoa e estava conversando com ele e eu tive que colocar ele contra a parede. Ele me fez algumas perguntas, eu falei, tá, me explica uma coisa, que evangelho é esse que você escreve que separa? O evangelho não separa. As boas novas de Cristo não separam, unem, porque há amor. Não é verdade? E quando a gente aprende, irmãos, quando a gente reconhece o nosso erro, o que a gente faz? A gente quer andar de maneira correta, não é assim que funciona? Nossa, eu quero fazer a vontade do Pai. Não é, irmão? O Pai me ama de tal forma que eu quero andar de maneira correta. Igreja, quando eu leio a palavra de Deus, eu compreendo algumas coisas interessantes. Primeiro, um ponto interessante. A doutrina de Deus é a expressão maior do seu amor escrito em todos os livros da Bíblia, para mim. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, olha, essa história de doutrina, né? Essa história de doutrina não dá certo. Tá, para mim não dá certo mesmo. Doutrina do homem para mim não dá certo, mas a de Deus sim. A doutrina de Deus une. Irmãos, a doutrina de Deus, tudo que eu estou falando para os irmãos, a doutrina de Deus corrige, salva, restaura. Essa é a doutrina de Deus. Agora a doutrina do homem separa, causa contenda, desunião. Vê esse nosso texto aqui, ó, olha que interessante. Olha o que diz aqui em verso 1 Timóteo 3. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns, para exortar alguns, meu querido, que não ensinassem outra doutrina. Nessa época já não existia isso. Então hoje é fácil ensinar o evangelho do oba-oba, né? É isso, né, Marcelo? É fácil ensinar o evangelho do oba-oba. Olha, a Bíblia ensina que isso é errado, mas a pessoa vai lá e fala, não tem problema. Né? Na igreja do homem é assim, não tem problema. Dias atrás, vai ficar registrado o que eu vou falar aí. Dias atrás alguém chegou para mim e falou assim, ei, pastor, nem. E eu falei, opa, tudo bem? Mais uma criança para o senhor exortar, ensinar, né? Eu falei, peraí, mas eu sou seu pastor? Percebeu, irmãos? Vocês irmãos não entenderam, né? Eu vou voltar de novo aqui. Eu tenho a mania de falar assim meio por enigma, né? Dias atrás eu conversando com um irmão, né? Ele virou para mim e falou, ei, pastor, mais uma criança para o senhor exortar aí, para o senhor ensinar, né? Aí eu virei para ele e falei, peraí, mas eu sou seu pastor. Percebe, irmãos? Ovelha desgarrada. Mas eu sou seu pastor. Estão entendendo, irmãos? Mas por que? Eu não consegui entender, sabe? Até hoje eu estou pensando, eu falei isso, mas depois eu fiquei pensando no meu coração, né? Senhor, será que eu deveria ter falado aqui? Mas falei, irmãos, mas eu sou seu pastor. Quer dizer, eu tenho dúvida. Não é verdade, irmãos? Está cheio de pessoas que dizem que te amam, tá? Mas será que te ama mesmo? Está cheio de pessoas que daí falam, nossa, mas eu me preocupo demais com você. Será que se preocupa mesmo? Não é verdade? Mas nosso Pai Celestial, Ele exorta aquele que ama, porque Ele quer bem. Então, doutrina, não há incompatibilidade entre doutrina e amor. Doutrina não separa. Doutrina de Deus, irmãos, não separa do amor verdadeiro do Senhor. Agora, a doutrina do homem separa o amor. A gente pode ver, são ensinados evangelho que separa, que fazer acepção de pessoas, irmão. Aonde se viu, irmãos? Aonde se viu falar de culto que a igreja não pode ter pobre? Já ouvi tanto. Aonde se diz, sabe? Já ouvi de culto por aí afora, em alguns lugares aí, meu querido. Que o cristão que o salvo não passa necessidade, que isso é errado. Que não passa por provas, que não passa por lutas. Na doutrina do homem é o contrário, né, irmãos? Na doutrina do homem você nunca vai ter problema, não é? Na doutrina do homem, na palavra do homem, você nunca vai passar por problemas. Você nunca vai ter problema. Mas na palavra de Deus ensina totalmente ao contrário. Se o próprio Jesus veio a esse mundo, padeceu, passou por tantas coisas. É engraçado, né? O Filho de Deus passou e nós não vamos passar por isso. Nós não vamos ter problemas, né?
Senhor fala, no mundo tereis, tem de bom ânimo que no mundo passarei, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo que eu venci. Se ele venceu, nós vamos vencer. Meu querido irmão em Cristo, a doutrina de Deus é a expressão maior do seu amor escrito em todos os livros da Bíblia. Então, meu querido, jamais se esqueça disso. O nosso Pai Celestial, se Ele te corrige, se Ele te puxa de sua orelha, é porque Ele te ama. Porque se Ele não se preocupasse com você, te largaria e largar, jogado. Quem faz isso é o opressor. Larga jogado, não está nem aí com você. Mas o nosso Pai Celestial, Ele te ama de tal forma, que Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Se Ele não nos amasse, Ele largaria de qualquer jeito esse mundo. Já está tudo virado mesmo, né? Está tudo de ponta cabeça, vamos largar em Aurélio ao comando do opressor, deixa ele tomar conta de tudo e acabou, pronto. Ou então, acaba com tudo. Mas não, Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, ensinando para nós, irmãos, que a doutrina não separa do amor. De Deus não, a palavra de Deus não, mas a do homem separa. Do homem que ensina a fazer separação. Do homem, escuta o que eu vou falar agora, vai estar registrado isso aqui, muita gente vai ler. Muita gente vai ver o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. A do homem separa um homem em um bando, mulheres no outro. A do homem, doutrina do homem, separa. A do homem separa. Escuta o que eu vou falar agora. A do homem separa. Não é, irmãos? Você só senta por achar que ele está sentado de saia, de calça comprida, não pode. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Aonde na palavra de Deus fala sobre isso? Doutrina do homem separa. Doutrina do homem separa. A pessoa entra por aquela porta da igreja, toda arrebentada, cheia de problema. Toda arrebentada, cheia de problema. De longe já olha, já pede que alguém já se separa, põe lá no canto para saber o que está acontecendo primeiro. Né? Pede para se marcar a hora. Pede para se marcar, né? Para conversar, para saber o que está acontecendo. E se a pessoa entra mal vestida? E se a pessoa entra mal vestida, ou até cheirando mal, meu querido, é colocar lá, espera um pouquinho, põe a cadeira lá fora, vai poluir o tempo, né, irmãos? Está cheirando um ar gostoso, né, irmão? Vai poluir o tempo. Irmãos, a doutrina do homem separa, de Deus não. De Deus não. Amém? A de Deus não. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Como diz Provérbios, capítulo 3, no verso 12. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Sendo assim, meu querido irmão em Cristo, minha amada igreja, você que nos assiste através do site, o que separa é a doutrina do homem e não a doutrina de Deus. Você que está nos assistindo através dessa mensagem do site, se você vai em alguma igreja e você percebe, consegue identificar alguma separação, me desculpe, alguma coisa está errada, eu vou falar outra coisa, tá? Mas se você ouviu essa mensagem desde o começo, você vai entender. Preste atenção, cuidado com essa igreja. Se você vai em uma igreja que você consegue identificar separação, divisão, a própria palavra de Deus ensina sobre isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Olha o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Cuidado com essa igreja, tá? Se você escuta de púlpito sobre isso, que a igreja não pode ter pobre, me desculpe, cuidado com essa igreja, tá? Porque está sendo ensinado lá. Procura bases para isso, porque a doutrina de Deus não separa o amor. Amém. Une. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Se a palavra de Deus for no seu coração também, meu querido, não quero forçar e obrigar você a erguer a sua mão, não. Porque é bonito erguer a mão, né, pastor? Não. Meu querido, talvez você esteja até com torcicolo, né? Aí com torcicolo, com reumatismo, labirintite, não sei mais o que tite, não é verdade? Então não vou pedir para você erguer a sua mão, não é verdade? Mas se você sentiu no seu coração, se a palavra de Deus falou no seu coração nessa noite, eu quero apenas orar por você com a sua mão. Pastor, a palavra falou comigo nessa noite. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Há mais alguém que se a palavra falou contigo, eu quero orar por você nessa noite. Amém, amém. Glória a Deus por isso, para abaixar a sua mão. E se a palavra de Deus falou com você de uma forma diferente também, eu quero orar por você, meu querido. Eu quero orar
Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, obedecer a Tua exortação. Ó Pai, porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. E temos um privilégio tão grande de termos um Pai tão zeloso, Pai. De ter um Pai tão zeloso que nos exorta, que nos chama a atenção quando nós pensamos em fazer algo de errado, ó Pai querido. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, repreenda, ó Pai, toda ação contrária que tentava levar os teus filhos, ó Pai, os salvos em Cristo Jesus, a acreditar em fábulas, em acreditar, ó Pai, em controvérsias, em assuntos que causam contendas, ó Pai querido. Ó Pai, que o Senhor repreenda, ó Pai, que teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, possa se apegar à Tua palavra, ó Pai querido, ficar firme na Tua palavra, no Teu ensinamento, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, tome em Teus braços as mãos que se levantaram nessa noite, ó Pai. Que tenha de misericórdia, ó Pai querido, da vida daqueles, ó Pai, que acredita que doutrina, ó Pai querido, não existe, que nós não precisamos de doutrina. Pai, que o Senhor tenha de misericórdia nessas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor jamais desamparar o Filho Teu, ó Pai. E eu clamo ao Senhor nessa noite por misericórdia por essas pessoas que pensam dessa forma. Ó Pai, que pensam que podem andar de mãos dadas com o pecado, que pensam que podem esconder as coisas do Senhor, ó Pai. Pai, tenha de misericórdia dessas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, tenha de misericórdia, ó Pai. Todos com os olhos fechados, estenda as suas mãos para frente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bem, irmãos? Deus abençoe.